O Congresso controla pelo menos 30% da verba de 7 ministérios do governo Lula. Entre as pastas estão a da Saúde, Justiça e também da Integração. É importante destacar que o maior volume de emendas parlamentares foi direcionado para o Ministério da Saúde. Foram 22 bilhões e 100 milhões de reais dos mais de 47 bilhões reservados no orçamento de 2024. Além disso, cerca de 20% dos recursos do governo são controlados pelo Congresso. Esses recursos eles não são comprometidos com salários e outras obrigações. Podem ser usados em obras e investimentos públicos. Eu quero entender de vocês se existe problema no fato de o Congresso controlar o orçamento, ou isso depende muito da negociação que é feita, da forma como esse orçamento ele é entregue e negociado, Luiz Felipe Dávila? Olha, isso é mais uma razão que eu empreendo do parlamentarismo. Sabe por quê? Porque o governo e o Congresso, ou seja, a Câmara, tem que todo mundo estar com o interesse alinhado. No presidencialismo, cada um tem um interesse. É um interesse paroquial versus um outro interesse. E quando o governo não tem uma proposta clara, um plano de país, aí é que essa verba que é descentralizada se torna ainda mais paroquial e sem impacto que nós podemos mensurar se é bom ou ruim. Ou seja, se tivesse um plano, olha, a função deste ano de 2024 é erradicar a dengue no Brasil. Então esse é o plano nacional e aí os deputados, aí começa uma história do governo conversar com os deputados. Ô Alangani, dá para você mandar um pouco mais de emenda para a gente resolver a questão da dengue no seu município? Ô Segredo, você pode ajudar lá no seu município para que a gente possa erradicar a dengue? Isso aqui é uma coisa que nós vamos dar, vai dar crédito político a você e a todo mundo, tal. Isso é ter um plano coordenado com ação junto ao Congresso Nacional. Mas como esse governo é à deriva, não tem plano nenhum, o que acontece é que cada um vai tocar a sua vida na sua base de acordo com o seu micro-interesse eleitoral. E isso é, sim, muito ruim para o país. Fala, Gani. Olha só, a emenda em si não é um problema, né? Eu acredito que é do jogo. O que é problema? É a falta de critério na distribuição das emendas, na formação das comissões, de como que a emenda chega na cidade, a falta de transparência, o toma lá da cá, o fisiologismo. Então, a emenda em si, ela é positiva. Outro dia aqui, o Dávila deu uma aula, né, de como que a emenda chega na cidade, qual que é o benefício disso. Agora, o problema é todo esse mecanismo aí que foi criado nos últimos tempos, que alia fisiologismo com falta de transparência e todo mundo fica brigando ali por recurso, por emenda. Aliás, eu queria que esse pessoal aí todo, tanto do Executivo quanto do Congresso Nacional, tivesse essa vontade para brigar por liberdade, por segurança pública, mas não, por emenda, aí é impressionante. Eles dão um show de competência. Fala, Gustavo Segré. Estava buscando aí as funções do Poder Legislativo. Mentira, você estava se cadastrando na Jovem Pan para receber notícia aí no seu WhatsApp. Já estou cadastrado. Ah, bom. Fez Já a estou lição. cadastrado e sou assinante premium também. Fez isso aí, vestindo a camisa. É isso aí. Fala, Segré. Dentro dos poderes, das funções do Poder Legislativo, é legislar. O principal é legislar. Claro, tem auditoria de muitas questões que são feitas no Executivo, mas você não pode dirigir uma motocicleta não sendo por uma pessoa, que determina onde vai, pega o acelerador, pega a embreagem e faz o câmbio. Se você colocar mais de uma pessoa fazendo isso, com certeza a motocicleta vai cair, não vai se manter em pé. Então são funções diferentes em que hoje essa função de controlar 30% das verbas dos ministérios dá um poder ao legislativo que eu acho que nunca vimos um poder tão grande como o que tem hoje, porque ele controla as leis, controla o orçamento, coloca um limite no executivo e aí você vê, não é pela distribuição dos 3 poderes. Não, porque aí você tem o judicial que também de alguma maneira politicamente pode controlar e mandar sobre os outros. Hoje, quem manda é o judicial. Então, a questão do orçamento não me parece que seja uma atribuição como uma função prioritária do Poder Legislativo. E está sendo utilizada de alguma forma como um poder eleitoral. Porque, obviamente, quem controla a verba e manda o destino da verba pode sugerir aonde em função das prioridades eleitorais. E o que você acha, Fábio Peperno? Eu acho que a gente vive, como eu repito sempre aqui, um
quadro muito claro e evidente de parlamentarismo de extorsão. E isso vai se manifestar de forma muito mais evidente à medida em que governos se elejam com representações pequenas. Aliás, aconteceu isso também com o Bolsonaro, né? O partido dele naquele momento era uma sigla pequena e o Bolsonaro não se fez de rogado em relação a essas negociações. Simplesmente terceirizou o orçamento. É de vocês, pronto, não tem briga, façam o que bem entenderem com isso. E depois, ainda quando o Ciro Nogueira vai para o ministério, aí então tinha um despachante oficial disso aí. É uma forma até mais simples, se eficiente ou não, se justa ou não, de terceirizar isso aí. Hoje, por exemplo, o presidente Lula, ele é de um partido que elegeu 13% da Câmara. Aí você juntar mais alguns agregados, mais alguns satélites, isso não dá 20%. Então, como é que vai governar? É óbvio que ele não vai impor todos os desejos, vontades e projetos. Aliás, o presidente Lula teve que, inclusive, negociar e conseguiu aprovar a fórceps a reorganização até da esplanada dos ministérios, né? Para criar os ministérios que ele pretendia para governar, até isso teve que ser muito bem pago. E pago, né? Vamos usar o verbo correto. Então, não há, sabe, não dá para a gente ter a visão idílica de que, puxa vida, se a gente entregar bons projetos ou então coisas muito necessárias ao executivo, o legislativo, esse que a gente tem hoje, ele vai acabar então, né? Não é assim. Mas também deixar tudo na mão do executivo com a garantia que vai também, eles vão fazer um bom uso do dinheiro, Piperno. Mas a auditoria é do legislativo. Auditoria, sim. É do legislativo. TCU e tal. Por exemplo, o TCU é um órgão de assessoria do Poder Legislativo, é verdade. Quer arrematar algo, Dávila, que a gente precisa ir para o break? Não, é só rápido assim. Não tem um projeto estratégico de país. E, portanto, aí é isso que acontece. Agora, imagine se o presidente falasse assim, olha, esse ano a gente quer resolver nos próximos 2 anos a questão do saneamento básico. E aí eu vou dar crédito, não só você vai passar emenda para o seu município, mas eu vou dar crédito para dizer, eu vou chegar na tua cidade e vou dizer assim, Evandro, resolvemos em Bauru a questão do saneamento graças às emendas do deputado Evandro aqui. Tá. Então, dá para você dar o crédito político, fazer um negócio que é bom para a população, mas precisa ter um master plan. O problema é que esse é um governo à deriva que não tem master plan nenhum. Esse é o problema. Quantos governadores nós tivemos que agiram assim com deputados da oposição e da situação, dando devidamente crédito e fazendo com que as emendas fossem focalizadas naquelas questões prioritárias. Rápido, Segré. Audiência, coloque www.câmara.leg.br e veja quais são as funções do Legislativo. Não está o controle de verba.